Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo essa aula. Espero que esteja tudo bem. Bom, essa aula aqui é uma continuação daquilo que a gente já estava discutindo na semana passada sobre as questões geopolíticas, as questões ideológicas, as questões dos sistemas. E eu trouxe para vocês essa aula de uma maneira muito mais geral e um pouco mais teórica, para que daqui para frente a gente possa analisar alguns exemplos, a gente possa abrir aí para debate, a gente possa discutir um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, a nossa aula hoje é sobre capitalismo e socialismo. E como eu falei anteriormente, essa aula é um pouco mais teórica, ela é um pouco mais geral. Os exemplos, os acontecimentos, as influências, o jogo geopolítico, a gente vai ver muito mais na nossa aula seguinte, que é a nossa aula sobre Guerra Fria, tá bom? Bom, começando aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o sistema capitalista para vocês. Então, para começo de conversa, a gente precisa ter em mente que o capitalismo, para funcionar enquanto um sistema, precisa ter três grandes pilares. Quem são esses pilares? Propriedade privada, classes sociais e concentração de renda ou acumulação de capital. Bom, de certo modo, as características principais que nós temos no capitalismo é a questão de uma sociedade dividida em classes sociais, e é importante falar que essas classes sociais no capitalismo, elas são essenciais, porque sem essa diferença, aqueles pilares, eles não seriam seguidos. Eu preciso ter uma classe trabalhadora que vai ser explorada para que a classe burguesa, que é a detentora dos meios de produção, ela possa acumular o capital. E também é importante falar, estou falando que o capitalismo é um sistema de produção, porque eu não estou falando exclusivamente de uma produção de produto, mas eu estou pensando na produção social, pensando em como a sociedade ela se produz, ela se organiza e ela vai continuamente se manter com base nesse sistema capitalista, tá certo? Outra coisa muito importante é a privatização dos meios de produção. Por quê? Se nós temos a diferença de classes sociais, significa que uma das classes ela não vai ter o acesso à detenção, não vai ser dona desses meios de produção. Ela vai ser a classe explorada. A classe que tem acesso a essa privatização dos meios de produção é a classe burguesa, que, consequentemente, é a classe que vai acumular capital, que é uma das bases do sistema capitalista. E uma coisa também muito importante, que muitas vezes a gente não leva em consideração, pensando nesse capitalismo um pouco mais contemporâneo, é a necessidade de um exército de reserva, o chamado desemprego estrutural. Por quê? Ele é necessário para que a opressão sobre a classe trabalhadora ela seja contínua, né? Pensando nas fases de evolução do sistema capitalista, porque sim, de certa forma é um sistema que está aí dominando há muitos séculos, né? Nós temos três etapas principais. Então, a primeira etapa seria a fase do capitalismo comercial, o capitalismo mercantil. Esse primeiro capitalismo, ele está muito atrelado às expansões marítimas. Olhem só que interessante. Nós estamos aí entre o século XV e o século XVI, e é o primeiro momento em que o sujeito vai estar saindo da sua escala local, no caso ali no continente europeu, e indo para uma escala global, estabelecer relações para além do seu próprio território. E essas relações, elas vão ser baseadas naqueles pilares do capitalismo. Elas vão ser baseadas na exploração, elas vão ser baseadas na manutenção de classes sociais e elas vão ser baseadas na acumulação de capital. Porque se nós formos pensar aí a primeira divisão que nós temos entre funções no sistema, nesse primeiro momento nós temos o quê? Metrópoles, que vão estar ali acumulando esse capital da exploração, e colônias, que vão estar sendo constantemente exploradas. E aqui é importante falar, as colônias, elas não vão estar sendo somente exploradas na questão dos recursos naturais, mas elas também vão ser exploradas na questão da própria mão de obra, porque nesse primeiro contexto do capitalismo comercial, a mão de obra, ela vai ser essencialmente escrava, tá certo?
Por que é interessante para o sistema capitalista manter a escravidão? Porque nesse contexto, quanto maior a exploração, seja dos recursos, seja da mão de obra, maior a acumulação de capital. Nesse primeiro contexto aí, entre o capitalismo comercial e o capitalismo industrial, alguns pensadores já estão surgindo com algumas perspectivas sobre o próprio sistema capitalista. Mas não são perspectivas, de certa forma, tão contrárias assim. São perspectivas que, de certa forma, afinam um pouco mais aí o que seria o funcionamento do sistema. Um dos grandes pensadores aí do capitalismo e de uma vertente aí do capitalismo chamada liberalismo é um cara chamado Adam Smith. O Adam, ele vai ser um pensador bastante importante para a segunda etapa do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Por que ele é importante? Aqui a gente tem uma série de transformações econômicas acontecendo no capitalismo. De certa forma, não são transformações que rompem com o que havia antes no sistema, mas de certa forma potencializam ainda mais a questão da acumulação de capital e da desigualdade social das classes sociais, tá certo? O que nós temos aqui? Para o Adam, nesse contexto de capitalismo industrial, é necessário que haja a mão invisível do mercado. O que significa isso? O mercado, a economia, ela vai se organizar, de certa forma, a partir da oferta e da demanda dos produtos. E a partir disso, a economia já estaria devidamente ajustada. E por conta disso, o Estado não seria tão importante como um grande controlador da economia. Coisa que acontecia antes lá no capitalismo comercial. Por que essa teoria do Adam, ela entra tão bem nessa fase do capitalismo industrial? Porque, como o próprio nome da fase industrial diz, nós estamos passando pela Revolução Industrial, ali durante o século XVIII, e essa etapa do capitalismo dura mais ou menos até meados do século XX, tá certo? Nós temos uma transformação produtiva, então a gente começa a ter muito mais uma produção em massa, e ao mesmo tempo, se eu produzo em massa, pensando naquela ideia do Adam Smith, eu também preciso ter uma compra em massa, porque isso representa a minha demanda. Nesse contexto de produção e consumo em massa da Revolução Industrial, não é interessante manter o trabalho escravo para o sistema capitalista. Inclusive, é nesse contexto também que algumas movimentações abolicionistas vão começar a acontecer, que sim, elas vão ter um teor bastante humanitário, né? Junto a isso, nós temos sim uma importância econômica muito significativa, porque não era interessante para o sistema capitalista manter a escravidão, uma vez que a escravidão diminuía o que poderia ser a classe trabalhadora assalariada. Se eu estou tendo uma produção em massa e eu preciso ter um consumo em massa, eu preciso ter um trabalhador assalariado que possa comprar aquilo que está sendo produzido. E se eu mantenho o sistema de escravidão, eu não consigo ter esse trabalhador assalariado. Então, vejam só como as coisas vão se articulando, não por uma demanda social, mas sim por uma demanda de mercado. Dentro desse contexto, essas transformações vão começar a acontecer e o capitalismo ele vai começar a ter uma nova cara, tá certo? Essa cara das produções. Inclusive, o Fordismo vem com muita força nesse capitalismo industrial. É aquela produção em larga escala, em que o trabalhador vai ser completamente alienado do seu sistema de produção, então ele vai estar fazendo sempre a mesma função dentro da sua escala produtiva, não sabe muito bem para que serve a sua função, mas que no fim de toda essa produção eu tenho um produto final. Esse produto feito em larga escala e bastante padronizado. Um exemplo do sistema fordista é a própria produção do Fusquinha, que era bastante importante dentro desse sistema do capitalismo industrial, tá certo? Conforme a gente vai aí avançando nesse processo aí, nesse desenvolver do sistema, chegamos no capitalismo financeiro, que para a gente hoje seria esse capitalismo mais contemporâneo, tá certo? Ele surge no século XX, mas ele surge principalmente após um acontecimento específico, que é a crise de 29. A crise de 29, ela vai acontecer porque aquela teoria do Adam Smith, da oferta e da procura, ela entra em colapso. Se produz muito, se compra menos do que se está produzindo. Então, a gente acaba tendo uma crise muito grande do sistema capitalista, mas não se enganem. Sempre que nós temos crise nesse sistema, nós temos uma renovação da forma de se produzir.
a gente não vai ter uma ruptura do sistema. O próprio sistema precisa da crise para se renovar. Bom, a partir aí da crise de 29, nós entramos na chamada Era dos Monopólios. Se vocês quiserem também diferenciar aí, Era dos Monopólios, eu estou falando de uma empresa que detém uma série de outras empresas. Mas eu também poderia falar Era dos Oligopólios, que é um grupo de empresas que vai estar controlando muitos outros setores produtivos, tá certo? Nesses dois casos, o que nós temos? Uma concentração excessiva de capital. Então, as empresas multinacionais, os bancos também vão chegar com muita força a partir da crise de 29, vão ser, de fato, aqueles que vão estar comandando as distribuições de funções dentro do sistema capitalista. Aí eu até trouxe isso para vocês, né? Pensando nas etapas que nós temos do capitalismo e pensando nas relações internacionais que essas etapas propõem. O que é importante falar? Nessas relações internacionais, que seria de fato que cada local vai ter como função no sistema capitalista internacionalmente falando, nós temos a chamada divisão internacional do trabalho, que de certa forma vai dividir aquele que vai estar sendo explorado, inicialmente as colônias que vão estar tendo a sua exploração, e aquele que vai estar tendo a acumulação daquilo que é explorado, que vai manufaturar aquele recurso que foi explorado. Posteriormente, nós continuamos tendo um aprofundamento dessa lógica, então as antigas colônias, países já subdesenvolvidos, independentes nesse contexto, continuam fornecendo matéria-prima, porque a tecnologia alinhada à acumulação de capital não está nessas localidades mais periféricas, estão nas localidades mais centrais, as antigas metrópoles, os que são os países desenvolvidos dentro desse contexto. Então, eu retiro matéria-prima do país subdesenvolvido e eu industrializo e acumulo capital no país desenvolvido. Quando nós chegamos no capitalismo financeiro, essa lógica, de certa forma, se mantém, mas nós começamos a ter uma questão de fragmentação da produção. Então, as multinacionais, elas estão muito mais preocupadas em encontrar locais que tenham fragilidades que permitam as suas produções acontecerem. Então, fragilidades de legislação ambiental, fragilidades de legislação trabalhista. Se vocês forem dar um Google aí, pegar uma grande multinacional, vocês vão notar que o setor de alta tecnologia, de tomada de decisão, de acumulação de capital, normalmente se concentra nos países desenvolvidos. Enquanto localidades, se vocês forem procurar, enquanto as fábricas que demandam uma mão de obra mais barata, não tão qualificada, uma legislação ambiental bastante frágil, vão estar dispersas por países mais empobrecidos, países subdesenvolvidos, países que dentro do sistema capitalista foram constantemente explorados para que aqueles pilares de fato se concretizassem, tá certo? Inclusive, trouxe aí para vocês, né, o que nós temos de divisão dentro dessa lógica de organização capitalista mais contemporânea, tá certo? O que seriam os países desenvolvidos ao norte e países subdesenvolvidos ao sul? Eu só quero fazer aqui uma ressalva para vocês, né? Pensando nessas relações dos sistemas, muitas vezes, quando nós pensamos nessa organização global, a gente encara os países subdesenvolvidos enquanto locais que sugerem uma etapa para chegar ao desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos seriam o auge do sistema capitalista, o auge do sistema de integração, o auge do desenvolvimento, enquanto os países subdesenvolvidos querem chegar nesse auge de desenvolvimento. Lembrando que esse sistema capitalista, como eu falei para vocês, ele vai começar a se expandir a partir das grandes navegações lá no século XV e XVI. Lembrando a outra aula que eu falei para vocês, essa expansão, ela vai ter um caráter que constantemente vai nos trazer aquela questão do eurocentrismo. Então, o próprio capitalismo, da forma como ele acontece, ele é eurocêntrico. Se a gente encara que a nossa situação enquanto país subdesenvolvido é uma etapa para se chegar no que seria o auge do eurocentrismo, nós estamos, de fato, dançando conforme a música desse sistema capitalista. O que é interessante dentro dessa organização toda é não encarar os países subdesenvolvidos como uma etapa, mas sim como uma materialização da desigualdade do próprio sistema.
Nós temos essa discrepância porque o sistema capitalista precisa disso para continuar sobrevivendo. E um outro ponto importante, a partir dos anos 80, 90, no pós-Guerra Fria, quando o mundo já está completamente diferente, uma vertente de pensamento vai entrar com muita força. De certa forma, essa vertente vem para afinar um pouco mais o capitalismo financeiro, que é a questão do neoliberalismo, que hoje, de fato, é essa corrente de pensamento que vai dominar na maior parte das nações e nas relações internacionais que nós temos no sistema mundo. O neoliberalismo vem com força a partir do Conselho de Washington, que vai acontecer nos anos 90, tem alguns protagonistas aí do seu pensamento, que a gente vai falar um pouco depois, e, de certa forma, o que nós temos aqui no neoliberalismo? Privatizações vindo com muita força. Então, empresas que antes eram estatais, elas acabam passando por privatização. Aqui no Brasil, isso veio com força durante o governo Collor e FHC, que são governos essencialmente neoliberais. A gente vai ter uma discrepância muito grande da desigualdade social. A gente vai ter um processo de terceirização e precarização do trabalho muito forte com o neoliberalismo, né? E acho que uma coisa que veio com muita força com o neoliberalismo a partir dos anos 90 é a questão do individualismo, é a questão da meritocracia, que nada mais é do que uma história para boi dormir, porque ela não existe, ela não funciona, né? Se vocês forem pensar, a desigualdade, ela é um dos pilares do capitalismo, já falei isso. Por ser um dos pilares, não existe a mesma forma de oferecer condições e recursos para todas as pessoas da sociedade. Algumas pessoas concentram os seus privilégios, outras pessoas vão ter uma série de barreiras estruturais, econômicas e sociais que a impedem de ter as mesmas chances do que essa pequena classe do privilégio. Então, a meritocracia, que seria aquilo que você conquista a partir do seu individualismo, do seu mérito, não funciona dentro do sistema capitalista. O que nós temos é uma romantização da pobreza muito grande. Bom, e aí, como eu falei para vocês, essa é uma aula mais teórica e a gente vai estar falando um pouco mais sobre duas vertentes específicas: o capitalismo e o socialismo. É importante falar que o socialismo, ele é um pouco mais novo, pensando numa corrente de pensamento com relação ao capitalismo. Então, o capitalismo já tinha passado ali pela sua fase comercial e já estava ali no auge da sua fase industrial, quando, de fato, começam a vir uma série de pensadores que estão questionando muito essa lógica de exploração, principalmente da classe trabalhadora. Pensando no desenvolvimento das teorias, né, do que nós temos do socialismo, nós temos uma vertente aí chamada socialismo científico. Não quero que vocês pensem que Marx e Engels, que representam os grandes pensadores dessa vertente, foram os primeiros a pensar sobre isso, porque eles não foram. Na realidade, eles foram os primeiros a, de fato, construir uma teoria com base nisso. Então, uma teoria que tem método e que, além do método, consegue tanto problematizar aquilo que estava acontecendo naquele momento, como também, com o mesmo método, conseguem propor alternativas ao sistema capitalista. O Marx e o Engels, eles vão questionar muito a questão da classe trabalhadora ali nas indústrias da Europa, né? Pensando, como eu falei para vocês, estávamos ali no auge do capitalismo industrial. Então, nós tínhamos também o auge da exploração daqueles que estavam trabalhando nas indústrias. Pensando nas teorias, né, desse socialismo científico, o comunismo vai ser o produto final dessa superação, vai ser o produto final da ruptura com o sistema capitalista. Inclusive, é importante a gente falar que esse símbolo, né, do comunismo, ele surge exatamente por conta dos propósitos metodológicos que tem no socialismo científico. Um dos propósitos é que essa superação do capitalismo não viria por uma revolução burguesa ou por uma revolução do próprio Estado em si, mas sim por uma revolução popular. E quem representa o povo? Quem representa essa revolução popular? Os trabalhadores. E quando a gente pensa no símbolo do comunismo, nós temos a foice e o martelo. Então, a foice, os trabalhadores da zona rural, e o martelo, os trabalhadores industriais. Então, aqui também a gente já tem esse protagonismo popular que não havia sido mencionado anteriormente em outros processos históricos. E quero fazer mais uma ressalva.
Pensando aqui em como o socialismo ele vai ganhar um pouco mais de força, não somente como uma vertente de pensamento, mas sim como um sistema de produção, como é o caso do capitalismo, nós temos o socialismo sendo bastante imponente aí, ganhando uma influência muito grande por conta da Revolução Russa, que sim é uma revolução popular, porque ela é comandada por trabalhadores. Cuidado, porque nós temos algumas outras revoluções que muitas vezes nos dão a sensação de que também vão estar rompendo com o sistema capitalista, mas elas não estão, porque não são revoluções populares, são revoluções burguesas, como é o caso da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a gente tem uma ruptura com o modelo absolutista, mas o sistema capitalista, o sistema de acumulação e exploração, ele é mantido. Exatamente por isso é uma revolução de classificação burguesa. São os burgueses que estão organizando essa movimentação para continuar mantendo seus privilégios de classe. Então tomem muito cuidado com isso, tá certo? São teores diferentes entre essas revoluções. Bom, e aí o que acontece, né? Além da própria Revolução Russa, que de fato vai estar ali sendo baseada nos princípios socialistas, nós temos em 1922 a formação da União Soviética. Então a gente vai ter uma anexação de territórios para além do território russo e que de certa forma vai trazer uma influência muito grande para a União Soviética. Bom, características principais do socialismo. Novamente, é um sistema transitório entre capitalismo e comunismo. O socialismo, ele tem um propósito de superar o capitalismo, tá certo? Mas ele não é o produto final dentro da teoria do socialismo científico do Marx e do Engels, tá? O comunismo, e como ele foi pensado, ele nunca se concretizou num território, tá? O que nós tivemos foram experiências socialistas e até hoje a gente tem algumas experiências para poder debater. Outra coisa aqui é que os bens de produção, né? Então, por exemplo, as indústrias, naquele contexto do pensamento do Marx e do Engels, não são mais bens privados. Então, não vão mais pertencer à classe burguesa. Esses bens vão ser bens coletivos. Inclusive, tem aquela frase famosa, né? Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Pensando nessa coletividade que vai estar associada a essa coletividade de trabalhadores, a essa coletividade popular. E também é importante falar, dentro do socialismo existiria a extinção de classes sociais. Então, quanto no capitalismo é necessário que haja desigualdade entre burguesia e proletariado, então burgueses e trabalhadores, no socialismo isso não existiria, tá certo? Existiria uma economia planificada, não haveria essa questão das classes, e nesse caso, diferentemente do comunismo, em que eu não teria a presença do Estado como controlador, no socialismo, por ser uma fase transitória, a economia seria diretamente controlada pelo Estado, tá certo? Uma primeira crítica que a gente pode fazer a esse sistema como ele foi pensado, e também pensando em quando ele foi pensado, porque nós estamos falando da Revolução Industrial, é que não há, de certa forma, uma preocupação ambiental com relação a esses sistemas produtivos. Eu estou falando aqui desse primeiro contexto de formação do pensamento socialista, tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo, que é a estiagem seca do Mar de Aral. O Mar de Aral estava ali na União Soviética, no território da União Soviética, mas em pouco tempo, no decorrer do século XX, ele vai acabar secando por conta da utilização daquela área para irrigação da produção agropecuária na região da União Soviética. Outras críticas também podem ser feitas pensando na forma como, de fato, esse sistema de produção ele se concretizou em alguns territórios. Então, primeiro, e acho que o mais importante para a gente falar, é a questão da força da dominação do Estado, né? Então, ao invés do Estado estar se encaminhando para uma extinção, que seria o que a gente teria no comunismo, esse Estado começa a se fortalecer e fazer o uso da força para poder se desenvolver, o que também é uma crítica bastante importante para se fazer na maneira como esse sistema se concretizou, tá certo? Como eu falei na aula seguinte, a gente vai falar um pouco mais dos exemplos, porque assim como no capitalismo, que é um sistema mundo de produção, nós já temos algumas diferenças. Num sistema socialista,
conforme ele foi aí se expandindo e se concretizando, nós também vamos ter diferenças a depender das localidades e a depender também dos processos históricos de formação de determinados países, tá certo? E aí, né, fica um questionamento, eu levanto esse questionamento para terminar a aula hoje com vocês, que é o seguinte: quando nós pensamos no antagonismo entre esses dois sistemas de produção, entre essas duas ideias aí, né, ideológicas de sistema de produção, nós temos um século XX praticamente todo, metade desse século XX todo, de embate direto entre socialismo e capitalismo, pensando no contexto da Guerra Fria. Nós sabemos que a partir dos anos 80, a gente vai ter uma fragmentação da União Soviética e, de certa forma, o socialismo perde a sua zona de influência territorialmente falando e o capitalismo ele vai vir com mais força ainda, interligando as relações do sistema mundo. Mas a pergunta que eu faço para vocês, ainda mais, dentro de todo esse colapso que a gente vem vivendo, principalmente aí, não somente o colapso ambiental, mas também um colapso de saúde, a questão da pandemia, a questão do Covid-19, é se de fato o capitalismo ganhou alguma coisa, né? Pensando que o capitalismo é um sistema que ele precisa da desigualdade para se manter, e ele precisa da crise para se renovar. E dentro dessa crise, pensando nos privilégios de classe, a gente sabe que os maiores afetados somos nós, os proletários, tá certo? Que eu sou proletária tanto quanto vocês, porque eu estou vendendo aqui minha força de trabalho. Eu não sou detentora de nenhum meio de produção, tá certo? Bom, e aí eu faço um questionamento para vocês. Será que, de fato, esse sistema ele é tão eficaz? Será que, de fato, o sistema socialista ele era eficaz nos seus propósitos? Será que, de fato, não existe um sistema em que a gente possa pensar, um sistema de produção, um sistema de organização social que, de fato, rompa com as desigualdades, rompa com as opressões, rompa com essa questão do colapso ambiental e com os colapsos sociais que constantemente a gente está tão adaptado dentro do sistema capitalista e que muitas vezes podem ter sido reproduzidos em alguns exemplos do próprio sistema socialista? Então é interessante que a gente comece a repensar, é interessante que a gente comece a ter um senso crítico e que a gente fuja do senso comum para pensar sobre isso. É importante que a gente busque novas informações, alternativas, mas sempre baseadas nesses teóricos que eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, eu termino por aqui. Como eu falei, era uma aula bem mais geral, é uma aula bem mais teórica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, debate, eu acho que é uma aula bastante interessante para a gente conversar, porque a partir daqui eu vou estar falando muito mais de exemplos de como esses sistemas funcionaram, de exemplos de relações geopolíticas, de exemplos de zonas de influência, principalmente pensando na questão da Guerra Fria, que é o nosso conteúdo seguinte, tá bom? Bom, eu termino por aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem e até semana que vem. Tchau!